Deus abençoe também nossos irmãos, através da internet, que estão juntamente conosco, ainda que somos poucos aqui no tabernáculo, mas também temos nossos irmãos através do Brasil, lá na África, em Moçambique, que juntamente conosco também fazem deste momento um momento de adoração. Amém? É muito importante sabermos que nós não estamos sozinhos, né? Tem mais 7.000 lá fora que não dobraram seus joelhos diante de Baal, diante de uma doutrina errada. Então, muito importante, meus irmãos, Elias estava lá querendo a morte, somente restou eu. Não, Elias, levanta. Tem mais 7.000 que não dobrou os seus joelhos. Então nós temos que saber que neste tempo que nós vivemos, tem também 7.000 lá fora, em outras cidades, em outros estados, em outros países, que não dobraram seus joelhos diante de uma doutrina errada. Amém, meus irmãos? Que permaneceram com a palavra de Deus. Nesta noite, então, vamos falar sobre o Evangelho Eterno. O pastor Osmar já pregou essa mensagem há muito tempo, mas vamos repetir e falarmos um pouquinho sobre Apocalipse 14, segunda parte, o Evangelho Eterno. Na mensagem pregada pelo irmão Branham, o selo de Deus, 1954, o irmão Branham diz, no parágrafo 140, e se você se recusa a aceitar a luz do Evangelho, quando ele é pregado no poder do Espírito Santo, pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo ao seu destino eterno. Quando a pessoa rejeita a luz do Evangelho, quando ele é pregado no poder do Espírito Santo. Nós temos que entender que a luz do Evangelho sempre foi pregada por um homem. Sempre Deus teve que usar o homem para poder trazer a luz do Evangelho. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz que grande é o mistério da piedade. É um mistério isso. E é grande, diz a Bíblia. Mas que foi revelado pelo irmão Branham. E nós temos que ter luz disso. Grande é o mistério da piedade. Muitas pessoas podem se perguntar, mas que mistério é esse? O que quer dizer mistério da piedade? Certo? O que quer dizer isto? Este mistério oculto, que Deus chama de grande, que o Senhor Jesus chama de grande. Grande é o mistério da piedade. Você vai na Bíblia, você pega a sequência do versículo, aquele que se manifestou em carne. Então grande é este mistério. É a piedade de Deus, que Deus sempre, usando a sua misericórdia, a sua graça, Ele para trazer a luz do Evangelho, Ele se manifesta em carne. Ele tem que usar um homem para poder trazer a luz do Evangelho no seu dia, no seu tempo, na sua era. Branham chega ao ponto de dizer, meus irmãos, que Deus não fica sem uma testemunha na terra, ao menos uma testemunha na terra. Deus sempre tem que ter ao menos um na terra para poder trazer ou manifestar a luz do Evangelho. E sempre que Deus manifesta através da carne humana. Deus manifesta através de homens simples. Deus manifesta através de homens humildes. Homens que nunca quiseram ser, mas
que foram chamados por Deus para poder serem usados pelo poder do Espírito Santo, para trazer a luz do Evangelho no dia que vivem. Porque quando o Evangelho ele foi pregado, que o Senhor Jesus trouxe as boas novas do Evangelho, Deus, o Espírito invisível, que ninguém via a Deus, porque Espírito é invisível, e Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Espírito, em Espírito e em verdade, certo? O versículo diz, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, o Pai é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Espírito, como? Em Espírito e em verdade. O que é a verdade? A sua palavra é a verdade. Então os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e na palavra. É o espírito e a palavra, tem que estar juntos. Porque a palavra sem o espírito, ela é letra. E a letra mata. Mas o espírito e a palavra, o espírito vivifica a palavra. O que é vivificar a palavra, meus irmãos? É tomar esta letra e trazer vida nela. Está trazendo essa palavra, fazendo ela ser viva hoje. Você vai ver ela sendo cumprida hoje. Então, é isto que o Espírito Santo faz. Quando ele toma o homem, e ele manifesta o poder do Espírito Santo. Ele vivifica a palavra. Ele traz vida. Ele toma os versículos da Bíblia, e ele traz esses versículos para hoje. Para o tempo que você vive. Para o dia que você vive. Para a hora que você vive. Para o momento que você vive. E Deus vai falando com você. Por quê? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Apta a discernir as intenções do espírito e do coração. Então, meus irmãos, isto é a luz do Evangelho. E o irmão Branco diz aqui que quando a pessoa, e se você se recusa a aceitar a luz do Evangelho, quando ele é pregado, o Evangelho ele tem que ser pregado, em todo o tempo, o Evangelho ele foi pregado. Agora, em todo o tempo, Deus sempre usou o homem, você queira ou não, você tem que crer no homem que Deus usa. Por isso que você tem que ter revelação, para você ouvir um homem usado por Deus. Que se você não tem certeza em quem você ouve, vai buscar quem você tem certeza. Certo, meus irmãos? Não adianta você parar, vou escutar o padre. Você tem que ter certeza que aquele padre fala pelo poder do Espírito Santo. Então vai escutar o padre, vai escutar o evangélico, o pastor, o bispo. Você tem que ter certeza no seu pastor. Tem que ter luz, revelação, que ele está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo. Porque o pastor tem que trazer a luz do Evangelho. O Evangelho da hora. O Evangelho do dia. Ele tem que fazer essa palavra se tornar viva. O irmão Branham foi usado por Deus. Por que o irmão Branham foi usado por Deus? Olha que coisa mais gostosa de nós meditarmos.
O irmão Brana foi usado por Deus, meus irmãos. O que o irmão Brana fez? O irmão Brana revelou os selos, amém. Não vou falar nessa linha, mas o que o irmão Brana fez que você pode crer no irmão Brana que ele foi usado por Deus? O irmão Brana pregou a mensagem assim, intitulada Levantando-o e tirando-o da história. Jesus estava na história. Pregado pelos denominacionais. Jesus na cruz, Jesus na cruz, Jesus na cruz. Olhando lá na história, 2000 anos atrás. Mas quando veio o profeta, o irmão Brana, o que o irmão Brana fez? O irmão Brana tomou os versículos da Bíblia. Malaquias 4, 5 e 6. São Lucas 17, 26 a 30. Mateus 17, 11. Apocalipse 10, 1 a 7. O que o irmão Brana fez? Tornou estes versículos vivo para nós. O irmão Brana tirou Jesus da história. O irmão Brana tornou Jesus vivo hoje, no dia que ele viveu. Certo? Porque Jesus é a palavra, Jesus é Malaquias 4, Jesus é Mateus 17, 11, Jesus é Apocalipse 10, 1 a 7, Jesus é São Lucas 17, 26 a 30, é a palavra da hora. Então o irmão Brana tornou viva a palavra. Certo? Então nós podemos crer no irmão Brana, porque o irmão Brana tornou a palavra viva para nós. A escritura viva. Por que nós cremos no pastor Osmar, meus irmãos? A mensagem, ela estava na história também. 40 anos que o povo só estava apertando play, apertando play, apertando play. Ninguém sabia nada de novo nome. Ninguém sabia nada de 7 trovões. Todo mundo só contando história do irmão Brana. O próprio filho do irmão Brana, Billy Paul, ia nos países contando os testemunhos, os milagres, história do que Deus fez, operou de maravilhas e milagres, o que é muito bom também. Esteve no Brasil, né? Foi muito bom. Mas é história. Mas quando Deus tomou o pastor Osmar no ano 2000, meus irmãos, e ele pregou a luz do Evangelho no poder do Espírito Santo, o que o pastor Osmar fez? Ele tirou a mensagem do irmão Brana da história. Ele tirou os parágrafos da mensagem da história. Ele tirou a terceira etapa da história. Ninguém sabia nada de 7 trovões. O que é os trovões? Os trovões vai ser revelado na mera vinda do Senhor. O povo nem sabia que o Senhor já tinha vindo. Em 1963. Ninguém sabia nada. Que a era havia terminado. Que o novo nome já tinha sido revelado. E na pedrinha branca, um novo nome escrito. Todo mundo esperando, o novo nome. O novo nome. Outros começavam a interpretar a palavra. O novo nome é a palavra. É a palavra, mas a palavra tem o nome. O verbo se fez carne, certo? O verbo, o que é o verbo? É a palavra, não é a palavra também? E quando a palavra se fez carne, como é que ela chamou? Jesus. Agora, esta palavra, ela tem um novo nome, que ninguém sabia. Senão aquele que recebe. Aquela pedrinha branca, aquela revelação. Então ninguém sabia nada sobre isso. Então o pastor Osmar foi usado pelo Espírito Santo e tirou a terceira etapa da história. E tirou os 7 trovões da história. Por isso nós cremos no ministério do pastor Osmar. Porque ele foi um homem usado por Deus. O que ele fez? Ele tornou a palavra viva para nós, não foi? Ele tomou lá Apocalipse 10, 8 a 11 e mostrou. É a escritura da hora, é o que está cumprindo hoje. É Jesus Cristo hoje. Ele fez, nós cremos em Jesus hoje. O irmão Brana fez, nós cremos em Jesus hoje. Certo? Então, meus irmãos,
Se você recusa aceitar a luz do Evangelho quando ele é pregado, no poder do Espírito Santo pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo ao seu destino eterno, porque a pessoa rejeita a palavra da hora. Então, quando ela rejeita, ela já sela o seu destino eterno. Se você crê, será salvo. Se você não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Não tem outro caminho, diz o irmão Brana. Não tem outro caminho. Então aqui, meus irmãos, nós lemos em Apocalipse 14, você vê aqui o título dessa segunda parte, 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Quem são esses 3 anjos? Aqui em Apocalipse 14, né? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Então aqui você vê 3 anjos. Quem são esses 3 anjos? Quem é o anjo que anuncia o evangelho eterno? Quem é o anjo que anuncia santificação, que prega santificação? Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Isso aqui está pregando santificação, diz o irmão Brana. É um anjo que prega santificação. Quem é o terceiro anjo? Que prega contra a marca da besta, para livrar o povo da marca da besta. Quem é o anjo do evangelho eterno? Quem é o anjo que prega santificação? E quem é o anjo que prega uma mensagem para livrar a esposa de Cristo da marca da besta? Então, o irmão Brando diz aqui na mensagem A Marca da Besta, 1961, no parágrafo 41. Irmão Brando diz aqui, eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, 6 ao 12. Estes são os últimos 3 anjos. 3 anjos. Depois dos últimos 7 anjos, ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Então nós sabemos que nas 7 eras da igreja, tivemos 7 anjos que tocaram a sua trombeta durante as 7 eras da igreja, certo, meus irmãos? Os 7 anjos, as 7 estrelas, que foram 7 anjos das 7 eras da igreja. E o irmão Brando diz que estes 3 últimos anjos, eles eram anjos especiais, esses 3 últimos anjos. Estes são os últimos 3 anjos. Dos 7, eles são os 3 últimos anjos. E estes 3 últimos anjos, eles são especiais, porque eles têm uma mensagem especial. Que vieram, você observou isto? E agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro anjo, as pessoas ficam imaginando, como nós sempre dizemos, as pessoas ficam olhando o Apocalipse lá na frente, sendo que o Apocalipse já está sendo cumprido desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, o livro do Apocalipse. Por isso que o próprio livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 1, fala que é a revelação de Jesus Cristo. Porque são as revelações desde o tempo que Jesus Cristo manifestou na terra. Então o Apocalipse, ele é o final de tudo, porque mostra o final. Agora, o Apocalipse está mostrando os últimos dias. Cada dia para Deus é 1000 anos. Certo? Então, os últimos dias são estes 2000 anos do tempo de Jesus para cá, até o final. Então, todos os acontecimentos que você vê
durante as 7 eras da igreja, está falando no Apocalipse. A besta tem se manifestado desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, e vai até a perdição. Então são acontecimentos que não estão para frente, são acontecimentos, Apocalipse 14, que já aconteceram. Esses 3 anjos já vieram. Ah, mas eles vão fazer isso, eles já fizeram. É o que o irmão Branham está dizendo aqui. E nós temos que saber que o Apocalipse, meus irmãos, é uma revelação. Por isso nós precisávamos do 7º anjo, do ministério do irmão Branham, para poder trazer esta revelação do Apocalipse para nós. E mostrar para nós que o Apocalipse está para trás. Ele já tem se cumprido e vai se cumprir ainda o restante até o capítulo 22. Novos céus e nova terra, milênio, a grande tribulação, são acontecimentos que vão acontecer. Mas tem muitos acontecimentos nos capítulos de Apocalipse que já têm acontecido. Então o primeiro anjo, isto é Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho, e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo mundo. Esse primeiro anjo, ele tinha o eterno Evangelho para pregar para todo mundo, o Evangelho eterno, diz o irmão Branham. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade. Vem, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. O segundo anjo, né? Como nós lemos aqui, prostituição, beber do vinho da ira da sua prostituição. É a mensagem que esse segundo anjo prega. Então ele prega uma mensagem, um evangelho, uma luz de santificação. Porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. Quando que a igreja cometeu fornicação, meus irmãos? Foi quando a igreja casou com o Estado romano. Foi quando a igreja se prostituiu com Roma e tornou-se então uma igreja adúltera, prostituta, uma meretriz. Por quê? Porque ela traiu a palavra com o Estado romano e formou a primeira denominação que surgiu, a Igreja Católica Romana. E esse segundo anjo, ele vem mostrando que aquela igreja, ela cometeu prostituição. E quando ele prega que aquela igreja cometeu prostituição, contra a palavra, contra Cristo, contra Deus, ele está trazendo uma mensagem de santificação, de santidade. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. A mensagem do terceiro anjo, ele brada a sua mensagem, quando ele toca a sua mensagem, quando ele toca a sua trombeta, esse terceiro anjo, é para que as pessoas possam se livrar da marca da besta. Como que as pessoas se livram da marca da besta? Recebendo o selo de Deus. É a única forma da pessoa se livrar da marca da besta, é receber o selo de Deus, o 7º selo, os 7 trovões, os 7 selos revelados. Tem que receber o selo de Deus. Então esse terceiro anjo, ele vem trazendo um evangelho, trazendo uma luz, trazendo uma mensagem, para que o povo possa saber o que é a marca da besta. Que a marca da besta é uma doutrina errada. Então ele prega uma mensagem para que o povo se livre da marca da besta. Não seja marcado na testa nem na mão, na união das igrejas, no concílio ecumênico. Observem, o primeiro anjo na reforma, Lutero. O primeiro anjo na reforma, Lutero pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação. Ele corrigiu a fornicação da igreja.
Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, irmão Brana, ele era o sétimo anjo, ele é o sétimo anjo à igreja de Laodiceia. Certo, meus irmãos? Ele é o anjo a Laodiceia. Então, ele é esse terceiro anjo. Por isso que ele diz aqui que esses 3 últimos anjos têm uma mensagem especial. Porque um prega o evangelho eterno. O justo vive pela fé, a mensagem de Lutero. O outro prega santificação, a mensagem de Wesley. E esse terceiro anjo prega a revelação dos 7 selos, prega a revelação do novo nome, dos 7 trovões, para livrar o povo, a esposa de Cristo, da marca da besta. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro, lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo: qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus, derramada sem mistura na taça da indignação, que será derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. Esse terceiro anjo, que prega contra a mensagem, a marca da besta, o irmão Branco diz aqui, ó, que será derramada. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, era a mensagem dele, era a mensagem do irmão Brana. A mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Fujam da marca da besta, saiam desses grandes muros da Babilônia, sejam selados no reino de Deus. Parágrafo 42. Então, meus irmãos, o irmão Brana, fomos no parágrafo 71. O irmão Brana diz aqui, agora é melhor, o irmão Brana diz aqui, o evangelho eterno sendo pregado por Lutero. Quem pregou esta mensagem aqui em Apocalipse 14, versículo 6, que tinha o evangelho eterno? Lutero. Que mensagem Lutero pregou, meus irmãos? O justo viverá pela fé. Cada filho de Deus vive pela fé. Este é o evangelho eterno, é a fé. O irmão Branco diz na mensagem O Rápito, fé é revelação. E a revelação, ela é eterna, porque a revelação, ela é Deus. Por isso Lutero trouxe essa mensagem do evangelho eterno, que o justo, cada filho e filha de Deus, você tem que viver por fé. O próprio apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Por revelação, por fé. Porque a fé é o evangelho eterno. Sem a fé, não podemos nem agradar a Deus. Você vai na Bíblia, lá em Hebreus 11, meus irmãos. Você vai ver lá os heróis da fé. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho, e Deus o impediu. Pela fé, Davi. Pela fé, Sansão. Pela revelação, Samuel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Pela fé. Porque a fé é o evangelho eterno. Você tem que ter fé para estar aqui nesta noite.
Se você está aqui com dúvida, você não está agradando a Deus. Você tem que ter fé para agradar a Deus. E fé é revelação. Hebreus 11. O que é fé? Fé é o firme fundamento. É um fundamento, fé. Certo, meus irmãos? É um fundamento. É onde é construído a igreja do Senhor Jesus Cristo. É sobre a fé. É sobre o evangelho eterno. É sobre esta rocha. Esta pedra. Que é a fé, que é a revelação. Por isso que quando você olha na estatura de um varão perfeito, aquela primeira pedra é fé. E a igreja, ela está construída, cada pedra, a igreja, o corpo de Cristo, até a pedra de coroa, a igreja, o corpo, a esposa de Cristo, ela é construída sobre o evangelho eterno, sobre a fé. Porque tem que ter fé, tem que ter revelação. Em cada era teve que ter fé. Na era das trevas, meus irmãos, eles tiveram que ter fé para poder entrar nas arenas. E não negarem ao Senhor Jesus. E não aceitarem as doutrinas erradas da igreja romana. Ao ponto que eles tinham prazer em morrer por Cristo. Mortos nas arenas, mortos nas fogueiras, nas fornalhas, por leões, cerrados ao meio, por fé. Por fé, meus irmãos. O irmão Branham revelou os 7 selos, 7 trovões, por fé. Por fé, o irmão Branham subiu até a constelação de 7 anjos, para poder ali descer e pregar a revelação nos 7 selos, por fé. Por fé, irmão Branham pregou o novo nome. Por fé, irmão Branham pregou os 7 trovões. Em cada era tem que ter fé. E uma fé correta. A fé revelada. Por fé, meus irmãos. O pastor Osmar pregou a mensagem do irmão Branham e pregou. A era de Laodiceia terminou. Ninguém pregava isto. No ano 2000. Isso foi loucura. Quando o pastor Osmar começou a pregar isso lá nos encontros. Lá em Campinas, quando nós fomos lá. Por fé. O pastor Osmar começou a pregar. O cordeiro saiu do trono. Meu Deus do céu, mas que mensagem louca é essa? Não há mais intercessão. Como que um homem pode subir no púlpito e pregar que a intercessão terminou? Que o cordeiro não está mais no trono? Por fé, porque ele teve revelação de Deus. Por fé, cada herói da Bíblia, meus irmãos, cada herói da fé, ele pregou o evangelho eterno para o seu dia. Por isso que a fé é o evangelho eterno. Porque você tem que subir com fé para o céu. E a fé, ela está na nossa alma. A fé, pela fé você é curado. Se você não tiver fé, você não pode ser curado. Se você não tiver fé, meus irmãos, você não pode ser perdoado dos seus pecados. Se você não tiver fé, você não pode receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter fé. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Por quê? Por que durante 2000 anos o povo foi enganado com a doutrina da Santíssima Trindade? Porque eles não tiveram fé, revelação do batismo. Mas quando veio o irmão Branham então mostrou a revelação do nome do Senhor Jesus. Ele mostrou por fé, por revelação. Quando o pastor Osmar foi lá no Espírito Santo, lá pregar para aquele grupo de pastores, e começou a pregar lá, o cordeiro saiu do trono, e ele foi ameaçado de morte, foi por fé.
Quando o pastor Osmar foi proibido de pregar nos encontros, meus irmãos, foi expulso do companheirismo. Quando eles, lá no concílio que eles tiveram lá, meus irmãos, mandavam o povo devolver as fitas. Se vocês receberem uma fita no seu endereço pelos correios, vocês nem aceitam, vocês devolvam. E o pastor Osmar saiu sozinho, com esta igreja de Franca junto com ele. Nós estávamos aqui por fé, crendo que o Cordeiro saiu do trono. Nós estávamos aqui, meus irmãos, com ele, quando ele chorava nesse púlpito, pregando por fé. E nas suas orações, e lágrimas rolando no seu rosto, ele falava ao Senhor: porque eu, Senhor, porque eu, Senhor. Porque foi por fé. Porque o Senhor não tomou um grande homem neste companheirismo. Porque o Senhor não tomou o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Porque o Senhor não pegou o pastor Luiz Mendes, Vanderlei Pereira de Lemos, grandes homens da mensagem. Pastor Iraci, tantos grandes homens. Mas Deus pegou o pastor Osmar, e o pastor Osmar teve que receber isto por fé. E a igreja, cada um de nós, recebemos esta mensagem da terceira etapa por fé, por revelação. E nós persistimos até hoje. Sabe por que essa igreja de Franca tem um pastor hoje? Por fé. Por revelação. Esta igreja, estes poucos irmãos, somos poucos. Mas a igreja de Cristo nunca foi muitos, é poucos. Está certo o que eu estou pregando, meus irmãos? Se essa igreja de Franca, vocês, meus irmãos do ministério de Franca, que têm recebido, vocês se levantaram por fé. Por fé. Fé na soberania da igreja. Vocês tiveram que ter revelação da mensagem. Aonde vocês arrumaram esses parágrafos? Quem mostrou para vocês? Para vocês começar a postar no Facebook parágrafos, aonde o irmão Brana fala que a igreja tem soberania para escolher o seu pastor. Foi por fé. O evangelho eterno, meu irmão. Eu estou nesse púlpito aqui hoje por fé. Porque eu nunca quis ser pastor. Os irmãos me conhecem. Os irmãos me conhecem. Que eu sempre estive ao lado do pastor Osmar e nunca quis ser pastor. Nunca quis subir no púlpito. Nunca pedi. Pastor, deixa eu falar hoje. Nunca pedi. Pastor, manda eu para São Joaquim pregar. Pastor, manda eu para Batatais, São Tomás de Aquino, São José da Bela Vista. Nunca pedi. Mas sempre fui enviado. Por fé. Foi por fé, meus irmãos, que depois daquele domingo, que a eleição foi cancelada, todo mundo ficou sem saber o que estava acontecendo, e só nós aqui dentro sabíamos o que estava acontecendo, os espíritos que estavam vindo sobre a igreja, os demônios que estavam vindo sobre a igreja mesmo ficou sem saber o que aconteceu. Por quê? Se nós fomos até... Foi anunciado na internet que hoje é até eleição. Por que que a igreja não pode votar? Porque as pessoas de fora falaram, tomaram decisões no lugar da igreja. Porque os de fora não conhecem a soberania de Deus, a soberania da igreja, não conhecem a mensagem, não respeitaram a soberania da igreja. 9 pessoas ali dentro. E quando eu me levantei, ainda fui. Você não pode falar nada, porque você é o candidato. Eu sou candidato, mas eu sou diácono nessa igreja. Eu era diácono nessa igreja. E como diácono, nós não podemos resolver isso só entre nós. Por que que nós não falamos para a igreja que está lá fora? 1 hora esperando. 1 hora esperando, meus irmãos. É ou não é?
Vocês estavam aqui, meus irmãos? Foi por fé que naquela primeira quinta-feira que eu subi nesse púlpito e eu falei para o Jonatas, vai ser a última vez nesse período que nós vamos passar fita, que eu vou falar. Depois eu não vou falar mais. E eu subi nesse púlpito e eu falei para os irmãos, eu não creio no apertar o play. Eu subi aqui porque foi por fé. Porque eu já tinha captado esse espírito lá dentro. Sozinho eu levantei nesse púlpito, meus irmãos. E eu estou sendo perseguido e condenado até hoje. Por causa disso. E naquela mesma noite que eu falei que eu não creio no apertar o play, eu coloquei o pastor Osmar pregando e falando a mesma coisa. Não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. De que vocês têm que ouvir somente os meus CDs. Isto não é doutrina certa. Eu não creio apertar o play como uma doutrina errada. E eles fazem videozinhos aí, meus irmãos. E eles fazem videozinhos e cortam. Fazem montagens. É o diabo fazendo montagens. Eu creio no apertar o play certo. Aí eles cortam. Tira o certo. Eu creio em apertar o play. Corta. Depois pega eu naquela quinta-feira falando assim. Eu não creio em apertar o play. E põe o menininho lá da internet. É montagem, meus irmãos. Fazem montagem. Fala a frase inteira. Não tem coragem, Satanás. Ei, glória a Deus. Um homem usado por Deus. Pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. É por fé que Lutero se levantou contra o maior sistema da igreja romana. Foi por fé. Porque Lutero tinha o evangelho eterno. Porque Lutero tinha, meus irmãos, a fé tinha morrido. A fé tinha sido enterrada depois da morte do apóstolo Paulo. A primeira era da igreja, fé. Quem foi o primeiro mensageiro? Paulo. Temo que depois da minha morte surjam lobos vestidos de ovelha e pervertam a vossa fé. Certo, meus irmãos? E então a fé, ela foi para a sepultura, porque o grão de trigo, se não cair, morrer, ele fica só. E a fé durante a era das trevas. Aqueles irmãos, meus irmãos, por fé, venceram leões, venceram fornalhas, fogueiras, venceram a igreja, morrendo. Eles não negaram. O importante é você não negar. Você está desempregado, mas você não nega a sua fé. Você está sozinho na sua cidade, mas você não nega a sua fé. Você está sozinho no seu estado, no seu país, mas você não nega a sua fé. Porque você tem revelação, meus irmãos. Isso está dentro de nós. Isso é segurança para nós, porque é o evangelho eterno. Você tem Deus dentro de você. Você tem a palavra dentro de você. Você tem o evangelho eterno. Então você é eterno. Meus irmãos. E quando surgiu Lutero? Por que Lutero trouxe? Porque tinha que ser Lutero. Para trazer o evangelho eterno, meus irmãos. Por que tinha que ser Lutero? Porque o irmão Branham vem e diz, a fé brotou com Lutero. Porque é o evangelho eterno. Ela não pode ficar na sepultura, assim como o Senhor Jesus Cristo também não pode ficar na sepultura. E então, a fé, o evangelho eterno, surgiu com Lutero. E Lutero, ali, meus irmãos, que mensagem. Lutero, trazendo aquela mensagem, no tempo que a igreja vendia indulgências. Meio trigo de medida de cevada por um dinheiro. Ah, você quer casar, irmã? Vem cá, tem que pagar. Paga para a igreja. É até hoje. Ah, você quer batizar seu filho? Nós batizamos seu filho. Ó, vem cá, tem que trazer uma medida de cevada. Tem que pagar. É pago até hoje, meus irmãos.
certo? Ah, vocês sabem que tem purgatório, falava a igreja. E os seus entes, seu papai, sua mamãe, seu filhinho, seu titio morreram. Eles não foram bons aqui na terra, mas eles não estão perdidos. Eles vão passar por purgatório. Tem que ficar lá sofrendo e sofrendo e sofrendo. Mas se você quiser tirá-los de lá, você pode trazer um pouquinho de dinheiro para a igreja. A igreja se tornou rica. Rica. Vendendo indulgência. Era das trevas. E Lutero olhou aquilo, peraí, mas tem que pagar para ser batizado, tem que pagar para tirar de um suposto purgatório, tem que pagar para ir para o céu, tem que pagar para isso. Não! Ele pegou um versículo da Bíblia e trouxe vida naquele versículo e começou a pregar lá dentro da igreja católica, diante daqueles sacerdotes, e falou e gritou: o justo vive pela fé. Por isso ele foi o anjo que trouxe o evangelho eterno. Vendo o evangelho eterno sendo pregado por Lutero, que prazer, meus irmãos. Pensa que classe de mensagem que Lutero teve que trazer para aquele povo. Ah, foi mil maravilhas, não teve problema, ele foi perseguido, meus irmãos. Os evangélicos, por isso que os evangélicos é chamado de protestante, por causa de Lutero. Ele protestou contra a igreja católica, falou: isso aí está errado, eu não aceito isso, porque eu creio no evangelho eterno, eu trago a mensagem do rei, o evangelho eterno, pregava Lutero. O justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque a fé é o firme fundamento. E tem uma coisa, meus irmãos, quando o Senhor Jesus veio na terra, Jesus também pregou o evangelho eterno. E Jesus ali perguntou para os seus discípulos, e perguntou para eles, e perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí uns olharam para o outro e falou: ah, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas. Ai, meus discípulos, mas e vós? O que vocês acham que é o Filho do Homem? Irmãos, aí Pedro, tinha que ser Pedro para abrir a boca, né? Os outros ficou tudo quietinho. Mas o irmão Branham diz que naquele momento, naquela hora, a revelação veio em Pedro. A fé veio em Pedro. E Pedro, por fé, Pedro, por revelação, falou: tu és o Cristo, ungido do Deus vivo, tu és o corpo do Deus vivo, tu és a imagem do Deus invisível. Aí Jesus olhou para Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, filho de Jonas. E sobre esta revelação, e sobre esta pedra, sobre esta fé, e sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. O evangelho eterno, meus irmãos. Vendo o evangelho eterno sendo pregado por Lutero, vendo a santificação sendo pregada através de John Wesley, e agora o evangelho aqui te advertindo contra a marca: não rejeite, se aproxime de Cristo, você diz. Agora, irmão Branham, esta é a marca? Irmão Branham diz: sim. Sim, esta é a marca. Porque o irmão Branham, meus irmãos, ele foi o terceiro anjo, desses 3 anjos especiais aqui, e a sua mensagem é para nos livrar da marca da besta. Só que ele livra somente a família Branham, da fé. Ele livra somente a esposa de Cristo, que casou com os selos revelados, porque a esposa de Cristo então recebeu o selo de Deus, e quando você recebe o selo de Deus, ninguém mais pode tocar em você, ninguém mais pode tocar na sua fé, na sua revelação.
Certo? Então, quando Satanás quis tocar na nossa revelação da igreja de Franca e trazer uma marca da besta sobre nós, na nossa testa, na nossa mão, essa igreja de Franca levantou e falou: aqui não, Satanás. Porque esta igreja, ela é selada com 7 selos revelados, com 7 trovões revelados. Porque esta igreja, ela creu neste terceiro anjo. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, o irmão Branham diz aqui, versículo 10, Apocalipse 14, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então o irmão Branham diz que depois da mensagem deste terceiro anjo, tem o rapto. Depois da mensagem deste terceiro anjo, depois da mensagem do irmão Branham, tem um arrebatamento. E depois do arrebatamento, meus irmãos, tem a grande tribulação. E no final da grande tribulação, cumpre, então, essa parte aqui que o irmão Branham diz. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. É o parágrafo 42 da mensagem, a marca da besta. O irmão Branham diz aqui, observem no próximo versículo, benditos são os mortos que morrem no Senhor. Qual o seguinte? Amargedon. É a batalha do Amargedon, que é no final da grande tribulação. É quando vem a terceira guerra mundial, no final da grande tribulação. É quando vem as bombas atômicas, o fogo atômico, o fogo nuclear, as bombas de hidrogênio, diz o irmão Branham. É onde está cumprindo isso aqui, ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Na grande tribulação, no Amargedon, no final da grande tribulação. Quando vai ser essa terra queimada com fogo atômico. E a Bíblia diz lá em Malaquias, né, e nós pisaremos, quando nós voltarmos para a terra, para o milênio, e nós, a esposa de Cristo, nós pisaremos as cinzas dos ímpios. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Por quê? Porque eles adoraram a besta e morreram e foram para o inferno. Então eles não têm descanso nem de dia e nem de noite, porque eles estão no Hades, eles estão no inferno, eles estão num pesadelo, eles estão num tormento. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, foram aqueles santos que morreram durante a era das trevas, diz o irmão Branham. A paciência deles, que eles tiveram que esperar 800 anos para que a fé pudesse ser manifestada outra vez, através de Lutero. E eles sofreram durante as trevas, era das trevas. Por isso aqui a Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos. O Branham diz na era de Tiatira, parágrafo 35, para nós fecharmos aqui a nossa mensagem. A vontade, 35, a era de Tiatira, a vontade de Deus para nós é a perfeição, e essa perfeição é paciência, servindo a Deus e esperando em Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter, a estatura de um varão perfeito, é a paciência de Jesus Cristo. Você tem que ter paciência com Deus e esperar em Deus. Se você agir, Deus não age. Deus vai agir através de você.
mas você tem que deixar Deus agir. Certo, meus irmãos? Este é o processo do desenvolvimento do caráter. Quão altamente tem Deus elogiado a estes santos da era das trevas, pacientes como os cordeiros, levados ao matadouro. Eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo o que desejavam da vida, simplesmente servirem ao seu Senhor. Quão grande será a sua recompensa. E a Bíblia diz aqui, aqui está a paciência dos santos, que morreram na era das trevas, que já aconteceu. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras sigam. Então, meus irmãos, o Evangelho eterno, o Evangelho da santificação e o Evangelho dos 7 trovões revelados, para nos livrar da marca da besta. Amém? Pastor Osmar pregou o fim da era lá em Poços de Caldas. Poços de Caldas no encontro, e também pregou em Campinas, quando nós fomos lá visitar o pastor, né? Fomos o pastor, nós e alguns irmãos, e lá o pastor Osmar também pregou sobre a era de Laodiceia, mas no encontro o pastor Osmar pregou ali em Poços de Caldas. Amém? Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por tua graça maravilhosa, pelo Evangelho eterno que é a fé, que é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, da era de Laodiceia terminar, do último eleito já entrou, dos 7 trovões, do 7º selo revelado, Senhor, da vinda do Senhor, ó Pai Celestial, nós estamos voltando à eternidade, Pai. Quando o Espírito Santo viesse, nos faria lembrar de todas as coisas, ó Pai. Nos faríamos lembrar da sua eternidade, para onde nós estamos voltando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.